gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E que todos estejam se cuidando na medida do possível. Esse final de semana sou eu que vou comandar as aulas. Isso mesmo, professora Sabrina. E é isso aí. Então vamos começar falando sobre Revolução Industrial. Sim, eu dei um super salto no tempo, mas amanhã vamos continuar falando de Roma, tá bom? Então, Revolução Industrial. Ela aconteceu lá na metade do século XVIII, em 1760, e terminou em 1810, a sua primeira fase, tá bom? E nessa primeira fase, toda a ação, ela ficou totalmente restrita à Inglaterra. Sim, mas por quê? Porque a burguesia estava no poder, gente. Isso mesmo. A burguesia conquistou o poder por causa de algumas coisas que aconteceram lá no século XVII. A primeira, a Revolução Gloriosa, sim, que tirou o poder da monarquia, que estava no regime absolutista, e simplesmente entregou o poder para o parlamento, que tinha burguês dentro. Aí os burgueses pensaram assim, vamos criar umas leis aí para proteger nosso comércio. Então eles criaram uma dessas leis, que é os Atos de Navegação. Essa lei, ela simplesmente falava assim, ó, gente, tudo que a gente comprar e vender, ela só pode ser transportado por nossos navios. Então, os burgueses começaram a ter mais dinheiro. Então, eles começaram a fazer leis que protegiam o seu comércio, protegiam a economia inglesa. Então, eles só pensavam no seu umbiguinho e ficavam cantando Ludmilla o tempo todo. Isso mesmo, gente. Din, 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 din. Então, eles fizeram uma outra lei muito interessante, sim, que são as leis de cercamento. O que era essa lei? Era simplesmente, camponeses, saem das terras, vocês estão sendo expulsos, porque a gente precisa criar ovelhas. Essas ovelhas vão dar as lãs que a gente precisa para poder fazer tecidos. Sim, o tecido era o produto que a Inglaterra dominava nas suas vendas. Então, a gente tinha os burgueses dominando as rotas comerciais marítimas, expulsando os camponeses, fazendo uma mão de obra super disponível e ainda criando leis, como as leis de vadiagem, que espancavam as pessoas que estavam sem fazer nada na rua e depois de um tempo obrigava a elas a trabalharem. E a Inglaterra ainda tinha o domínio de alguns países, né? Tinham as suas colônias, e além das influências que a Inglaterra fazia nos países vizinhos ali na Europa, que tinham colônias também. Então, a Inglaterra vendia praticamente para o mundo todo. Então, a burguesia estava cheia de dinheiro no bolso e tinha uma mão de obra disponível. Então, eles estavam querendo fazer um desenvolvimento, aprimorar a forma de produção do tecido. Então, eles aproveitaram para pegar algumas das criações que tinham acontecido na época, que são as máquinas a vapor, e começaram a criar as indústrias. Mas aí, eles pensaram, a gente tem uma super mão de obra disponível aí, galera precisando trabalhar, porque os camponeses saíram das suas terras, né, no interior e foram correndo para as cidades. Então, a gente vai poder aproveitar e abusar deles. Sim, o trabalhador naquela época trabalhava 16 horas por dia e tinha um salário muito, mas muito baixo. A burguesia foi tão cara de pau que também fez assim, construiu as casas ao redor das indústrias para os seus trabalhadores irem dormir nessas casas, viverem nessas casas e eles conseguirem controlar os trabalhadores. As mulheres, elas eram muito, mas muito disputadas para conseguir emprego, porque elas recebiam muito pouco e ainda trabalhavam 16 horas. E as crianças também recebiam várias ofertas de trabalho, porque recebiam menos ainda, menos que as mulheres, e trabalhavam 16 horas nas minas de carvão, para pegar carvão, para as máquinas a vapor, que eram usadas para fazer a tecelagem. Sim, gente, um circo de horror. Neste momento, duas novas classes sociais surgem: a burguesia industrial, que é o povo do dinheiro, e o proletariado, desculpa, gente, que é a classe
trabalhadora, a classe operária. Então, temos o cenário feito. A Revolução Industrial se inicia, os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres se matando e se vendo obrigado a trabalhar por horas e às vezes sofrendo vários acidentes de trabalho, perdendo seus dedos às vezes. Então, a Revolução Industrial se inicia, isso mesmo. E aí, temos a segunda fase, que vai de 1840 até 1945. Neste momento, o ferro, que era um dos principais componentes para a criação das máquinas a vapor, ele sai de cena e o aço começa a dominar. Também temos a utilização do petróleo, que é a fonte de inúmeras coisas que a gente usa no dia a dia, como, calma aí, gente, o plástico, isso mesmo. Então, esses dois itens foram muito necessários para a gente ter essa revolução dentro da Revolução Industrial. Então, nessa segunda fase, enquanto o carvão a gente via na primeira fase usado como combustível, o petróleo era o combustível da segunda fase dessa Revolução Industrial. O que antes era restrito à Inglaterra, agora tem outros países adentrando nessa revolução. Temos a França, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Isso mesmo, gente. Então foi crescendo cada vez mais, a demanda foi aumentando cada vez mais. Temos a construção da locomotiva, então o trem deixou muito mais fácil o transporte também da matéria-prima e do produto final. Então foi expandindo cada vez mais a demanda, como falei, foi aumentando, então a exploração também foi aumentando. Então começaram a se criar algumas teorias sociais, as teorias sociais do século XIX. Alguns pensadores, filósofos, sociólogos, eles começaram a achar que estava muito feia a forma como essa exploração era feita, como as coisas eram produzidas, esse sistema de exploração deplorável. Então, um deles, que é o Karl Marx, ele pensou que o quê? O burguês estava alienando o seu trabalhador, fazendo ele acreditar que ele tinha que trabalhar até a morte e que aquele trabalho era necessário para sua sobrevivência. Então, o trabalhador, ele vivia num ciclo vicioso, que sempre ele tinha que trabalhar, aquilo era necessário, porque senão ele não ia receber o salário e ele podia morrer de fome. Então, era necessário os trabalhadores tomarem os meios de produção. Gente, se vocês viram a minha aula da semana passada sobre Roma, houve uma revolução da classe trabalhadora, dos plebeus, não teve? Lá no Monte Sagrado, eles não saíram de Roma e deixaram os patrícios totalmente loucos, e os patrícios viram que os plebeus eram necessários para fazer a cidade de Roma acontecer? Marx pensava a mesma coisa. O chefe, o burguês, o dono da fábrica, precisa dos seus funcionários para ele conseguir ter o seu produto final. Então, os operários tinham que tomar o meio de produção. Outra teoria muito interessante de Karl Marx foi o mais-valia. O que ele falava? Gente, vocês trabalham 16 horas por dia, só que vocês só recebem por 2 horas. Então, as outras 14 horas trabalhadas vai para o bolso do chefe. Sim, então, revoltas sociais se iniciaram neste momento, pedindo direitos de trabalho. Isso mesmo. Então, o trabalhador começou a pensar, começou a ver que ele era muito necessário para o trabalho. Então, sindicatos começaram a ser feitos, sindicatos, ordens de trabalhadores que
começaram a lutar por direitos, por salários mínimos, por uma jornada de trabalho menor, por descanso, algo que a gente consegue usufruir nos dias de hoje. Olha que bacana! Nessa fase, temos também a criação do avião, que também facilitou a forma de transporte dessas mercadorias, da matéria-prima, e também temos uma coisa nova, que é o neocolonialismo, que é a partilha da África. Era necessário ter uma mão de obra e ter uma matéria-prima, e a África é um grande mar de obra, de matéria-prima para a Europa conseguir utilizar. Então, os países entraram em acordo e simplesmente recortaram a África, dividiram aldeias, dividiram tribos, dividiram nações para o seu bem-querer. Isso mesmo. E temos as guerras mundiais, tanto a primeira como a segunda. As guerras foram necessárias, não necessárias, mas foram primordiais para o avanço tecnológico. Isso faz parte da terceira fase da Revolução Industrial, que começou lá em 1945 e ainda continua, gente. Estamos vivendo ainda na terceira fase da Revolução Industrial. A terceira fase, ela simplesmente é voltada para as tecnologias, para o avanço das tecnologias. Imagina, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem a criação de elementos que foram necessários para a criação do Wi-Fi, para a criação da internet. Isso. Então, coisas que eram restritas só para a produção de produtos para venda começaram a ser utilizados para medicina, para biotecnologia, para certas indústrias que vão ajudar na vida humana. A gente está vivendo um momento muito complicado, que é a Covid-19, que é essa doença que, se ela tivesse acontecido colocar um século atrás, não ia ter o que a gente consegue ver no avanço, que em 6 meses a vacina ela está sendo produzida e está sendo testada nos humanos. Por quê? Os cientistas conseguiram ter uma alta tecnologia para dissecar todo o genoma do vírus. E ainda ele foi feito por brasileiras. Elas que conseguiram descobrir o genoma do coronavírus. Olha que sensacional! É muito, muito bacana essa terceira revolução, porque coisas que a gente não imaginava que poderiam acontecer, em pouco tempo conseguiram ser executadas, como o Homem à Lua, a corrida espacial, algo muito, muito legal. Então, da mesma forma que a gente tem todo esse desenvolvimento tecnológico, as fontes utilizadas para a indústria, elas se abre um leque. Se na primeira fase a gente teve o carvão, se na segunda fase a gente teve o petróleo, nessa terceira a gente pode ter os dois, mas também fontes renováveis. O vento é colocado como uma fonte de energia, tá bom? O sol, fonte de energia também. Então, realmente se abre esse leque. Tem a globalização também, os países se unem e a gente tem como eu posso dizer de uma forma... Ai, perdi a palavra, gente. Mas as informações, elas são transmitidas de forma rápida, ligeira. Algo que acontece no Japão, a gente consegue ter conhecimento em questões de minutos, algo que demoraria meses, anos para acontecer no século passado, ou século retrasado, para ser mais exata. As multinacionais, as empresas multinacionais acabam crescendo de uma forma gigantesca e dominam o mercado, influenciam o mercado. Quem já pensou em usar um iPhone? Uma galera, gente. A Apple, uma empresa americana que simplesmente consegue ter a produção dos seus produtos acontecendo em vários países no mundo. Globalização. A terceira fase é muito legal e a gente ainda está vivendo ela. Aumentou muito o nosso consumo,
a gente está consumindo cada vez mais e o planeta tem gritado e muito para a gente repensar formas de consumo. O legal da terceira fase é que a gente consegue, neste momento, tentar pensar como a gente vai viver nos próximos anos, como a gente vai consumir nos próximos anos. A gente não pode falar tanta coisa sobre a terceira fase porque a gente ainda tem vivido ela. Então, acabamos a nossa aula de Revolução Industrial, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter um material, tá bom? Até o final do dia no Classroom para vocês. E a minha indicação de filmes ainda vai acontecer, isso mesmo. Eu vou colocar alguns filmes para indicação para vocês assistirem e conseguirem entender como era a vida dos operários antigamente e como a indústria rompeu com a forma como os humanos viviam antigamente, tá bom? É isso. Até a próxima, até amanhã na nossa aula de Roma. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, gente. Até mais.